esse motor elétrico não faz o veículo movimentar sozinho, ele apenas ajuda o motor a combustão. E quando ele carrega, como é que essa bateria é carregada? É na tomada? Não. Nesse caso, na desaceleração, o motorista tira o pé do acelerador, o motor vai entrar em freio de motor, e esse alternador, né, que era o motor que ajudava o motor a combustão, era o motor elétrico que ajudava o motor a combustão, agora ele vira um gerador. Nesse momento de geração, ele começa a devolver a carga da bateria, ele começa a regenerar a carga da bateria. A gente vai ver muito isso, pessoal, em veículos eletrificados, sejam híbridos, sejam veículos 100% elétricos, que o motor, em algum momento, ele é motor, ele transforma energia elétrica em energia mecânica, e em outros momentos, esse mesmo motor vai transformar energia mecânica em energia elétrica. Ou seja, na inércia do veículo, numa descida, numa desaceleração, ele vai deixar de ser motor, ele vira um gerador, a mesma peça vira um gerador e vai devolver pelo menos parte da carga da bateria, entendeu? Fazendo um sistema de regeneração, tá? Espero depois qualquer coisa a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, mas eu acho que está claro, né, a explicação. Não sei, qualquer coisa a gente pode ir um pouco mais para frente falar um pouco mais nisso. Então, resumindo, é o motor único nesse caso, ligado diretamente ao motor. Esse motor, esse carro, ele não tem alternador nem motor de partida, porque o motor elétrico faz as duas funções. Agora vamos falar do full hybrid, né? Nós temos um exemplo aqui de full hybrid electric vehicle, ou só HEV, electric vehicle, né? Hybrid electric vehicle, o H é de híbrido. E nesse caso, eu tenho o motor a combustão. Hã? Daqui a pouco você fala para nós temos o motor a combustão, nós temos um motor elétrico, ou dois motores elétricos, dependendo do modelo. Nós temos a bateria e nós temos, evidentemente, um tanque de combustível para alimentar o motor a combustão. Nesse tipo de tecnologia, eu tenho agora um veículo que vai rodar, sim, só no modo elétrico. Então, algumas montadoras limitam a velocidade. Esse tipo de veículo, ele não consigo carregá-lo na tomada. Vou dar alguns exemplos aqui. O Corolla, Corolla Cross, Corolla Sedan. Você não carrega esse veículo na tomada. Ele é carregado única e exclusivamente pelo próprio motor a combustão, entendeu? E aí é o que faz a recuperação de carga da bateria. Nesse tipo de veículo, você deu partida de manhã, ele pode funcionar o motor a combustão, ele repõe a carga da bateria, e dependendo da carga da bateria, chegou a 80%, ele desliga o motor a combustão sem o motorista ter nenhum tipo de ação sobre isso, e ele começa a rodar até a sua movimentação através do motor elétrico. E aí sim ele começa a drenar a carga da bateria. A Toyota, por exemplo, nesses modelos, ela, se não me engano, limitou entre 50 e 60 quilômetros por hora. Passou disso, o motor a combustão entra novamente, tracionando o veículo e também repondo a carga da bateria, né, fazendo a bateria recarregar novamente. E aí ele vai trabalhar nesse ciclo, né? Começa a descarregar a bateria, chega a um determinado nível de descarga, o motor a combustão entra, traciona o veículo e repõe a carga da bateria. Bateria chega a um determinado nível de carga que é suficiente para tracionar o veículo. Motor a combustão desliga e fica só no modo elétrico. E tudo isso vai acontecendo no trajeto do veículo e o motorista pouco percebe essas variações. Eu tenho um exemplo dessa bateria, depois eu vou mostrar para vocês. É uma bateria aqui que já pode chegar a 200, 200 e poucos volts de tensão, de corrente contínua. E aí também exigem dos reparadores, para quem é da área automotiva, muitos cuidados no que se refere à manutenção, que a gente vai falar um pouco depois também. Tá bom? Fora isso, agora, nós vamos passar para o veículo PHEV. O PHEV é de Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Esse veículo agora, ele faz tudo que o anterior faz, tudo que o HEV faz, só que ele tem um detalhe muito interessante. Ele pode ser conectado na tomada.
Então, esse veículo, a bateria, ela é maior, ela pode ser carregada à noite, sei lá, quando o motorista bem entender, ou para lanchar e tem um carregador uma recarga de oportunidade, ele pode carregar esse veículo. Isso reduz o tempo de funcionamento do motor a combustão, né? Quanto mais a bateria estiver carregada por outros meios, menos você precisa ligar o motor a combustão. Então você carrega a bateria, faz a movimentação do veículo normalmente. Pessoal, boa noite. Só um instante aí, pessoal. Parece que caiu o link lá, a gente vai dar continuidade já. Vinícius, você está aí no momento aí? Sim, Seu áudio estou. tá... Tivemos um Opa, problema técnico com o server aqui. Opa, então voltaram a me ouvir agora? Voltamos, voltou. pessoal. Fica à vontade Tá, aí. pessoal, Aí tá deu tranquilo. É certo. porque meu celular entrou em funcionamento aqui, alguém me ligou e derrubou a minha rede aqui, mas tá tudo certo. Vamos lá. A gente estava aqui, né? Até aí tá tranquilo, pessoal? Sim, professor, tranquilo. Bem mesmo Pessoal, que tá tá. tranquilo? Consegue me ouvir bem? Sim, senhor, pode continuar aí, tranquilo. Beleza, Show de bola. estamos te ouvindo, Então pode vamos continuar. tá tranquilo. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu posso recarregar a carga da bateria, como eu já falei, né, anteriormente, através de uma tomada plug-in. Né? A gente tem um exemplo, na verdade, aqui no Senai Anápolis, a gente tem dois exemplos. Tem um full hybrid, que é o Toyota Corolla, e a gente tem um plug-in aqui, que é o Tiggo 8. Né? Depois a gente pode mostrar para vocês. São duas tecnologias parecidas, mas que tem esse detalhe diferenciado. Com relação a que eu falei que a Toyota, por exemplo, limita a velocidade de 60, 50 km por hora no Toyota Corolla, por exemplo, ou no Prius, não necessariamente outras montadoras fazem o mesmo, tá? Por exemplo, a Hyundai tem o Ioniq. Então, aqui na fábrica, por exemplo, tem alguns diretores, supervisores, eles andam nesse veículo e eles falam que roda a 100, cento e tantos quilômetros por hora só no modo elétrico. Se a bateria estiver carregada, vai embora. Então, eles não dependem necessariamente dessa limitação de velocidade. Aí vai de montadora para montadora, de tecnologia para tecnologia, tá? Então, talvez porque a bateria é menor no Corolla, a bateria de níquel metal, não é de íon de lítio. Então, tudo isso interfere nesse tipo de autonomia, tá? Vamos entrar no BEV, que eu já falei agora há pouco, tá? Que é o veículo 100% elétrico. Porém, existe um carro que é bem legal a gente saber que existe, é muito raro, é o BMW 3. Ele é bem interessante que ele é elétrico, mas ele tem um motor a combustão. Aí confunde tudo, né? Porque eu falei que os motores a combustão e elétricos são veículos híbridos e o motor 100% elétrico não tem motor a combustão. Nesse modelo tem um motor a combustão pequeno, ele tem um gerador nesse motor, que quando a bateria chega a um determinado ponto, o motorista pode acionar esse motor, ou ele aciona automaticamente, não me lembro agora, e o tanque de combustível só é suficiente para em torno de 80 quilômetros. Nesse caso, o motor a combustão ele entra em funcionamento só para acionar um gerador. Ele não traciona o veículo, é só um momento como se fosse um momento de segurança. Se você está com um veículo elétrico, não tem recarga próxima, você precisa repor a carga da bateria e chegar em um determinado ponto, é como se fosse um pneu de step, é um motor de step. Ele carrega essa bateria a um nível de carga que dá para o motorista rodar em 80 km por hora, até ele chegar no ponto de recarga e fazer a recarga do veículo. Mas é um carro, é uma tecnologia extremamente rara, tá? Que eu lembro aqui no Brasil, se não me engano, a BMW 3 que tem esse tipo de tecnologia. Os demais funcionam como eu falei. Veículo elétrico, BEV, 100% elétrico, depende de tomada. O né? Deixa eu voltar aqui, que agora até eu buguei a sigla aqui, que é muito número, né? FHEV, Full Hybrid Electric Vehicle, não depende de tomada, mas depende do motor para recarregar. E o PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, esse depende da tomada também, para carregar. Beleza? Autonomia, o professor Vinícius já falou um pouco, né? Questão de desempenho, né? O custo
O professor Vinícius já fez uma explanação para vocês aí, né, o quanto é econômico, né, um tipo de veículo elétrico ou mesmo híbrido. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem donos de Corolla, por exemplo, que quando rodam na cidade, esse carro pode fazer 17, 18 km por litro, né? Então é muita coisa. Mas é um carro que na estrada ele pode beber um pouco mais, porque ele vai trabalhar menos no modo elétrico, né? Ou quase nada no modo elétrico. Meio ambiente, a questão de gases, né? De emissão de poluentes. Um veículo elétrico, por exemplo, ele não emite poluentes, né? Óxido de nitrogênio, CO, CO2 na atmosfera. Muita gente pode falar, tá, mas a geração de energia vai sim gerar esse tipo de poluente. Depende da matriz energética do país. E como eu já falei, né, Deus foi muito bom com o Brasil, que nos deu sol em abundância, nos deu água em abundância, e que a gente consegue fazer bastante geração de energia limpa, né? Vento também, né, nos litorais, em alguns lugares do Brasil. A gente consegue resolver esse tipo de problema com menos impacto ambiental, digamos assim, fazendo com que o veículo se torne, assim, ainda mais limpo, né? Manutenção. A manutenção desse tipo de veículo, vamos falar principalmente do elétrico, ela é uma manutenção que requer muitos cuidados, a gente vai mostrar depois para vocês, mas é um carro que estraga pouco, porque ele tem medo, por exemplo, na parte de motor, se você, quem é da área automotiva aí, se você pegar o motor a combustão, quanto de peça tem, quanto de variáveis você tem ali que pode danificar, pode dar problema, pode desgastar. E aí você pega o pessoal da eletrotécnica e pega o motor elétrico, aí trifásico. A quantidade de peça é infinitamente menor, então é menos peça para dar problema, né? Então é um carro que vai ter uma necessidade de manutenção menor. Ele requer um cuidado maior por parte de quem vai reparar, questões principalmente de segurança, porém as intervenções de manutenção elas são menores, né? Só para vocês terem uma ideia, um carro a combustão convencional, ele pode gastar aí você trocar um jogo de pastilha, 30, 40 mil quilômetros mais ou menos, dependendo do pé do motorista. Um carro híbrido elétrico, principalmente o elétrico, você vai trocar aí com mais de 100 mil quilômetros, 120 mil quilômetros. Por quê? Porque como eu falei na parte de regeneração, quando você começa a pisar no freio do veículo, ou mesmo numa descida que você só quer o freio de motor, aquele gerador que virou motor, aquele motor que virou um gerador, cria-se ali um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele ajuda a frear o veículo, cria uma resistência do veículo. Então, ao mesmo tempo que ele está repondo a carga da bateria, ele está também diminuindo a velocidade. Quando o motorista pisa no freio, se ele pisar bem de leve, ele só quer dar uma diminuída na rotação do veículo, ou na velocidade, aliás, do veículo, a primeira coisa que vai acontecer é o campo eletromagnético se intensificar. E só se o motorista continuar pisando, precisando de uma frenagem maior, aí sim as pinças de freio acionarão a parte hidráulica do freio para fazer o veículo frear. Então, existem situações que ao motorista acionar o freio, talvez a pinça de freio nem será acionada. Só o sistema de regeneração do veículo já vai aproveitar essa necessidade de diminuição de velocidade para repor a carga da bateria e economiza na pastilha de freio. Ou seja, vai gastar muito menos sistema de freio do veículo. Há situações, por exemplo, na Europa, que o sistema de freio traseiro tem que ser desmontado para revisão por inoperância, porque se usa muito pouco, às vezes são freios a tambor, e eles precisam ser revisados para evitar que as peças enferrujem e parem de funcionar, ou se travem por falta de lubrificação, enfim, né, por falta de revisão. Algumas identificações dos veículos, né, elétricos e híbridos, né, são identificações extremamente importantes, tá, para questão de segurança do veículo, socorro, né, até para os bombeiros, a gente já deu treinamento para bombeiros aqui, porque você tem uma necessidade especial para isso. Se vocês observarem, dá para ver aqui numa das fotos um chicote laranja, e nesse chicote laranja ele passa alta tensão, e aí nesse caso
nós temos que tomar cuidado para não pôr a mão de qualquer jeito. Existem procedimentos para manutenção desse veículo, tá? Para quem vai fazer o reparo. Porque nós podemos trabalhar aqui com 200, 300, 400 volts contínuo, e ao passar no inversor de frequência, pode chegar a 600 volts alternada trifásica. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de manutenção. Como é feita essa manutenção, né? Então, são detalhes muito importantes. As baterias, eu até vou pedir ao professor Vinícius, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, eu vou tentar filmar uma bateria aqui para vocês, vou tentar compartilhar a tela na transmissão, então eu vou pedir só como a gente está ao vivo aqui, né, eu vou pedir para a gente poder fazer essa transferência de câmera, né, só para a gente poder, eu acho que, deixa eu só ligar Professor aqui. Sérgio, Oi, pode ir falando. Pode ter vontade, hein? tranquilo aí, ainda são 7h56. 19h56 aí, tem pelo menos até as 20h30, tranquilo. Tá, deixa eu só agora. Então eu vou ajustar a câmera aqui. Vou inverter. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo a minha ideia aqui. Vamos ver. Ah, legal. Deu certo. Bom, se vocês observarem agora, pessoal, deixa eu só pegar uma chave de fenda aqui. O professor Vinícius, ele tá com uma bateria aqui. Essa bateria ela é do Corolla, tá? É a mesma do Corolla, do Prius, né? Dá pra gente visualizar aqui que ela tem... detalhe importante, pessoal, que eu não tô com a luva aqui agora. Eu vou ter que colocar uma luva, tá? Dá pra vocês verem aqui agora. Tá bom? É uma luva classe 0, tá bom? Acho que dá para vocês verem, né? A tarjinha vermelha, luva classe 0 para 1000 volts. A minha ferramenta, ela tem que ser uma ferramenta também para 1000 volts, tá bom? Então, tem que ser isolada, tá bom? E dependendo do que a gente vai fazer, se a gente vai fazer uma intervenção na bateria, a gente vai ter que usar também a luva de raspa, né? A luva de... Isso aqui. Dá para ver? Aqui. Aqui, pessoal. Por quê? Porque para evitar de ter um choque elétrico e também o risco da luva se danificar, né? Tem os procedimentos, testar se a luva tá danificada ou não, mas enfim, não é seu caso agora. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Eu tenho o meu barramento aqui, né? Se o Vinícius conseguir filmar essa parte aqui, Vinícius, seria interessante eles verem. Essa parte aqui, pessoal, esse barramento, ele serve para quê? Para fazer as ligações em série dos meus módulos. A bateria do carro elétrico ela é composta por célula, módulo e PEC. As células ficam lá dentro, pode ter 2 volts, e aí você compõe, ligadas em série, você tem os módulos, que são essas partes aqui separadinhas, né? Os pedacinhos aqui, os gominhos aqui. E uma vez tudo ligado em série, eu tenho o meu pack de bateria. Ou pack de bateria. Tá? Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, cada módulo desse tem em torno de 7 volts, 7,9 volts, se não me engano. E aí, ao ligar em série, você pode chegar a 200, 206 volts, mais ou menos. Então, assim que é feito, um tipo de ligação de bateria de carro elétrico, tá? Nesse caso, de carro híbrido, mas o elétrico é a mesma coisa. O que vai mudar é o tamanho, né? Porque a bateria é muito maior que essa. Essa aqui já é uma bateria considerável. Do veículo 100% elétrico, ela é ainda maior. E do híbrido plug-in também, ela é ainda maior, tá? E nesse caso aqui é uma bateria de níquel metal do Corolla. Câmera também. Professor? Oi, tá ouvindo? A gente geralmente não interrompe, né? Desculpa atrapalhar o raciocínio do senhor, mas surgiu uma dúvida aqui, de repente, para que no segundo momento das perguntas talvez não seria tão propício. Esse é o conjunto de baterias. Este é todo o corpo de baterias do veículo, ou essa unidade ainda estaria interligada a mais um outro conjunto?
Não. Essa bateria aqui, como ela é do Corolla, ela é só isso aqui. Então, o que que acontece? Na hora que a gente for montar essa bateria lá, ela fica debaixo do banco do passageiro, vai ser só esse pack, né? É só esse pack, é um pack único, a gente vai colocar e fazer a ligação. Porém, isso aqui é uma bateria relativamente pequena, porque nós temos um carro ali que é híbrido, né? E essa bateria ela só é de 1,2 kW. Então, ela é uma bateria relativamente pequena. Nós vamos ter carro elétrico aí de 20, 30 kW. Então, é bem maior. Nesse caso, pela especificidade do veículo, ela é uma bateria pequena, mas é só isso aqui mesmo. Não é interligada com outros packs, não. Pode acontecer em ônibus você ter vários packs, porque aí você tem baterias muito grandes. Tem ônibus, por exemplo, que tem bateria no teto e no assoalho embaixo. Depende de como é feito. Mas nesse caso aqui, especificamente, é só isso aqui. Tranquilo? Reagir. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Não, tranquilo. Vamos seguindo então, né? O que que acontece? Aqui, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui dá para a gente ver nessa parte. Dá para chegar um pouquinho mais para cá, Vinícius? Se quiser ver. Vinícius o cinegrafista vai mudar o rumo aqui agora, da prosa. E o que que acontece? Aqui, ó, o que que nós temos aqui? Nós temos os relés, tá? Dá para a gente ver aqui que tem, no caso aqui eu tenho 3 relés, é claro que tem que ter um curso para explicar a função de todos eles, como funciona e tudo mais. Se bem que relé, o funcionamento é um pouco simples, né? Mas tem aqui os relés, os contactores, os relés do veículo. Eu tenho aqui a parte laranja, toda laranja, dizendo o quê? Que é alta tensão, tá bom? Então, não pode pôr a mão aqui de qualquer jeito. Nesse caso específico, se vocês observarem do lado de trás da bateria, o Vinícius vai mostrar, como foi desligado todo o barramento, então eu não tenho alta tensão, porque eu desliguei a ligação em série, eu cortei as pontes. Então, nesse caso aqui, o risco aqui é zero, né, de levar um choque. Mas uma vez essas pontes ligadas, o barramento interligado, eu não posso trabalhar de qualquer jeito, tá? De nenhuma maneira. Dá para ver aí, como é feita essas ligações em série. E a ligação em série simples, tá? Positivo com negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e no final das contas você vai ter alta tensão com a corrente relativamente baixa. Tá bom? Como eu já falei, tem os relés. Uma coisa muito importante que eu tenho aqui, pessoal, eu vou mostrar, dá para ver essa peça, tá? Que é uma peça que quando o carro a bateria está no veículo ou fora, isso aqui o interruptor que a gente vai desligar para desenergizar o veículo. Então, nos treinamentos, por exemplo, só depois da gente fazer todos os procedimentos, desligar essa ponte, esse interruptor, é que nós vamos poder fazer uma manutenção no veículo. Então, dá para a gente, inclusive, ver aqui como é que ele funciona, como é que ele encaixa e tudo mais. Lembrando que eu estou sem uma luva aqui porque a bateria está desenergizada, mas aqui dá para a gente ver onde ela vai ser conectada, né? Aqui. Travada e puxada para cima. Aí, nesse caso, se a gente estivesse lá no veículo, o veículo estaria energizado novamente, tá? Para desenergizar esse veículo, tem todo um processo para fazer essa desenergização. Aqui em cima da bateria, nós temos desses fiozinhos coloridos aqui, ó. Eu tenho os termopares, eu tenho sensores de temperatura que vão estar monitorando a bateria em relação à temperatura dela, né? Então, você tem veículos elétricos que são refrigerados, tem um líquido de arrefecimento específico para a bateria, com bomba d'água, tudo para ajudar a refrigerar a bateria. Tem veículos que pode ser o sistema de ar-condicionado, e tem veículos, como esse é o caso, que você tem uma ventoinha, né? Um motorzinho elétrico com ar direto, forçado, sem grandes problemas, tá? Atrás aqui, a gente tem um módulo, a gente vai ter um módulo, acho que dá para ver o módulo aqui, né, Vinícius? O módulo da bateria, que é o módulo de controle, onde vai fazer monitoramento de tensão, monitoramento de temperatura e fazer todo o gerenciamento e balanceamento de carga. Então, é através desse módulo que vai ser feito esse tipo de controle, né?
Eu queria mostrar para vocês, já caminhando para o fim aqui, ou talvez, Vinícius, será que a gente consegue colocar o microfone da câmera para a gente ir falando? Sair o microfone da câmera aqui. Obrigado. Pessoal, deixa eu fechar aí. Vocês conseguem me ouvir bem aqui? É porque Pessoal, agora daí começou a dar eco. Ah, peraí, só um minuto. Dá uma melhorada. Agora vocês conseguem me ouvir bem aí? Tá sem eco? Ficou muito melhor, tá muito bom. Tá, então vamos lá. Nós temos aqui agora um Corolla, tá, pessoal? O Vinícius está me ajudando. E o que acontece? Esse carro é um veículo híbrido, tá? Como eu já falei. E aqui, uma característica da Toyota é que esse veículo ele tem um neon no símbolo Toyota. Para quê? Para indicar que esse carro ele é um veículo eletrificado, tá bom? A gente tem aqui agora um inversor de frequência. O que esse inversor vai fazer, pessoal? Para quem é da área de elétrica aí, ó. A bateria, ela vai mandar corrente de tensão contínua, né, 200 volts, ou 300, ou 400, depende do veículo. Só que essa corrente contínua, tensão contínua, não serve para o motor, porque é um motor trifásico, né, de alternado. Lógico. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar essa tensão contínua, faz a retificação e aumenta essa tensão para 600 volts, mais ou menos, e joga nos motores elétricos, né, para o motor elétrico fazer o sistema, fazer o que ele tem que fazer, que é fazer o veículo movimentar. A partir do momento que esse motor vira um gerador, ele vai devolver trifásico para o inversor. O inversor ele vai retificar novamente e transformar em contínua para fazer o quê? A reposição de carga da bateria, o carregamento da bateria. Então, ele tem essas duas funções. Aqui dentro também a gente tem o que a gente chama de conversor DC-DC. Por quê? O veículo, ele tem uma bateria de 200 volts, ou 300, depende do carro. Só que o que alimenta todo o sistema elétrico do veículo é essa bateria. Só que todo o sistema do veículo é 12 volts. Então, o que eu preciso? Eu preciso reduzir a tensão para 12 volts para alimentar todo o sistema elétrico do veículo. Então, eu tenho que ter inversor, né? Inversor de frequência, que inclusive a questão da modulação de aceleração, né, Vinícius? Faz toda aquela... que você sabe que o inversor de frequência você consegue alterar a rotação do motor é pelo inversor de frequência, né? Você consegue fazer, como eu já falei, devolver a carga para a bateria, e eu tenho também o conversor DC-DC, que é o conversor que vai transformar essa tensão de 200, 300 em 12 volts ou 14 volts, dependendo do carro, né? Aqui eu tenho um sistema de arrefecimento que é igual ao carro de vocês, normal, né, para arrefecer o sistema de motor, mas eu tenho um outro sistema de arrefecimento aqui. Esse sistema de arrefecimento, ele vai justamente entrar para refrigerar o inversor de frequência e o motor elétrico que está lá embaixo também. Nesse caso, esse carro tem 2 motores elétricos. Então, eu tenho um sistema de arrefecimento específico para esse veículo, tá? Aqui atrás, eu não sei se vai dar para ver, que está meio escondido. Nos carros 100% elétricos é um pouco mais exposto, mas dá para ver que tem alguns conectores laranja lá no fundo. Não sei se dá para ver aí. Acho que deu. Está a chave de fundo aqui, ó. E aqui já vai indicar que eu tenho são conectores com alta tensão e que eu não posso trabalhar nesse tipo de conector sem proteção, sem procedimentos adequados de segurança, tá? Eu sei que pode surgir uma pergunta, uma dúvida, que eu tenho aqui uma bateria 12 volts, né? Aí pode vir aquela pergunta, para que eu tenho uma bateria de 12 volts se eu tenho uma baita de uma bateria lá no banco traseiro ou embaixo do carro, e eu tenho um conversor DC-DC que alimenta todo o sistema? Para que eu tenho uma bateria de 12 volts? Eu não tenho necessidade de ter uma bateria 12 volts. A resposta é, realmente não tem necessidade, porém, tem uma necessidade. Tem uma explicação dessa bateria estar aqui. Qual é a explicação? Se vocês viram aqueles relés lá, agora há pouco, eu mostrei com o professor Vinícius, eu tenho lá aqueles relés que fazem a alimentação de alta tensão para a rede, para o veículo. Aqueles relés são acionados através da bateria de 12 volts. Então, a linha de comando do relé,
Desculpa, pessoal, é na outra área que está tendo um barulhinho aí. Aqueles relés são acionados por 12 volts dessa bateria, para alimentação dessa bateria, e aí, lógico, quando o contactor fecha, ele passa a alta tensão, trazendo a alta tensão aqui para frente. Por que eu preciso dessa bateria para ter essa atividade? Questão de segurança. Se eu chegar aqui agora e desligar essa bateria, fazendo os procedimentos, automaticamente eu desligo os relés. E se eu desligo o relé, eu tirei a alta tensão do sistema. Então, imagina um bombeiro, por exemplo, cortou o cabo da bateria, não quer dizer que é só isso, tá, gente? Tem outros procedimentos e cada caso é um caso. Mas um dos procedimentos é justamente desligar o cabo da bateria, o cabo negativo, porque você vai eliminar os relés e você elimina a alta tensão. Feito isso, também existe... Aí sim a bateria pode alimentar o sistema do carro, lâmpadas e tudo mais, né? Pisca-alerta. Porém, a finalidade principal dela é a questão de segurança. Ela não está aqui para dar partida no carro, ela não está aqui para mais nada além de segurança. Só para vocês terem uma ideia, vamos no minutinho. Então, estão me ouvindo bem, né, pessoal? Sim, professor, Sim. tá tudo ok. Inclusive, pessoal, aproveitando enquanto o professor caminha aí, quem está nos acompanhando aí, Lucineide, É o. José Osmar, né, Elson, quem durante, né, o conteúdo aí tiver dúvida, pode escrever na dúvida de vocês, que nós iremos daqui a pouco, vai ter o momento do Tira Dúvida e o professor vai responder a todas essas perguntas aí, tá? Então, pessoal, aqui os volts, nesse caso, tá? 8, Professor, teve uma pausa aí na reprodução aí do sinal. porque foi a ligação aqui. É porque eu não consegui ainda tirar o celular da... Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Estamos só avisando o senhor aí, fica tranquilo. Deixa eu ver, acho que foi. Peraí, tem que compartilhar o... Acho que eu compartilhei errado. Só um minutinho, pessoal. Um probleminha técnico aqui. Ok. Então, José Osmar, tô vendo que José Osmar já fez, acho que 2 perguntas aí. Fica à vontade para escrever mais dúvida aí. Provavelmente, pessoal, a gente deve ter essa apresentação do professor até por volta das 20h30, um pouco mais, um pouco menos aí. A gente vai fazer um intervalo de cerca de 10 minutos e aí teremos todo um momento aí de tirar dúvidas aí, de orientações aí dos professores. Lembrando que esse curso está sendo apresentado a todos os alunos, né, presentes aí, está disponível na unidade do Senai Roberto Mangi, em Anápolis, tá bem? Quem Pessoal, tiver maior interesse... Oi, professor, voltou aí? Tranquilo. Opa, desculpa aí. Estamos vendo a bateria aí agora, de novo? Agora sim. Perfeito, professor. Vai mostrar, quer ver? Mostra o carro, Vinícius. Dá para vocês verem que ela está posicionada no porta-malas do veículo, tá? Então, é a bateria de 12 volts também do carro. Nesse caso, é um veículo plug-in, tá? E mesmo esse veículo, ele tem que ter uma bateria de 12 volts. Aqui dá para ver, pessoal, também, que esse carro tem um símbolo atrás aqui, que ele é um plug-in, tá? Plug-in Hybrid Electric Vehicle, né? Um veículo plug-in. E aí aqui faz a parte de carregamento dele. Entendeu? Inclusive agora ele tá no módulo de carga, ele está carregando ali, ó. Acho que dá para o professor mostrar bem. Está aí com 14% de carga, mas é porque a gente está usando um carregador bem lento ainda, né? E aqui está o conector. Esse é o conector tipo C, né? É tipo 2. E é um conector para carga alternada, tá bom? E aí a gente conecta aqui. E ao conectar o painel de lá, ver se eu acho que... Agora, esse veículo está em carga. Porque ele é um híbrido plug-in.
Lembrando que o Corolla ele não tem esse tipo de tecnologia, né? A frente do motor aqui, se você observar, ela é uma frente toda fechada. A ideia inicial aqui é que o motorista não tem acesso a esse tipo de manutenção, até proteção de risco e tudo mais. Mas é lógico, a manutenção a gente tira essas proteções, né, de baixo. Aqui, por exemplo, dá para ver o motor da combustão dele. Né? Dá para ver, né, Vinícius? Uhum. E do lado, aqui, a gente já começa a ver os componentes carregadores do sistema híbrido dele. Tá? Bateria, entre outras coisas, tem que ser lá por baixo, a gente não vai ver aqui agora. É uma tecnologia extremamente nova também, né? Esse carro chegou há pouco tempo para a gente aqui no Senai de Anápolis. Nós não temos aqui o veículo 100% elétrico, mas uma vez você tendo o híbrido, acaba que você consegue fazer as duas coisas, né? Porque a tecnologia do híbrido é até mais simples do que a tecnologia do carro... a tecnologia do carro elétrico é até mais simples do que a tecnologia do carro híbrido, porque tem que unir essas duas situações. Veículo a combustão com um veículo elétrico. Então, a gente conseguiu mostrar um pouquinho, né, Vinícius, como é que seria essa dinâmica aqui. E mostrar as ferramentas também, aproveitar que ainda tem um tempinho, né, Vinícius? Vou te mostrar as ferramentas. Para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui agora, eu nem fiz o teste, né, Vinícius, para ver se essa luva não está rasgada, né? Geralmente a gente tem que fazer esse teste para... Acho que vocês já devem fazer, né? Acho que faz também na eletrotécnica, né? Sim. Para ver se a luva não está furada e tudo mais. E uma coisa interessante que dá para vocês visualizarem aqui, pessoal, a ferramenta, ela tem todo um tipo, uma gama de proteção, né? De isolamento. Isso aqui, para muitas áreas, não é novidade nenhuma. Talvez o pessoal da eletrotécnica está olhando, tipo assim, mas o que tem de novo nisso aí, né? Mas para a área automotiva é extremamente novo. Né? A gente não era acostumado com isso. Né? Por exemplo, a profundidade, que você não tem contato com a parte metálica da ferramenta, né? Encaixar aqui para poder fazer para poder trabalhar, somente na bateria ou em componentes que estão energizados, né? Me perguntaram, tá, mas se eu desenergizar a bateria, eu preciso dessa ferramenta? Não, se fez todos os procedimentos, não. Mas se você vai mexer na bateria, aí sim, porque lá você não teve como... O interruptor não desligou a bateria, né? Então, depende dos treinamentos e tudo mais. Esse torquímetro, por exemplo, que é um torquímetro convencional, né, que é muito usado na automotiva para fazer os torques, só que é um torquímetro que tem especificação para 1000 volts, né? Só por causa disso, esse torquímetro aqui já é muito, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais caro que um torquímetro convencional, fazendo a mesma coisa, porém, com isolamento para esse tipo de trabalho. Até as ferramentas mais simples, chave estrela, dá para ver. Essa chave, por exemplo, é fabricada na Alemanha, Gedore, fabricado na Alemanha, né, made in Germany, também para esse tipo de manutenção. Chave Allen, os canhões, enfim. Tudo que a gente precisa trabalhar com esse veículo, dependendo de como vai ser feito, tem que ter procedimento, tem que ter treinamento, tem que ter capacitação para poder ter uma manutenção ótima, perfeita, sem riscos, né? Sem perigo da pessoa morrer eletrocutada. Tanto é que a gente tem que ter a segurança até de ter o bastão de salvamento, nós temos que ter, porque não é um veículo que você pode trabalhar sozinho, que é alguém com você. Caso haja necessidade, precisar de resgatar uma pessoa, eu não posso ir lá e pôr a mão na pessoa, porque senão também vou levar choque. Então, eu tenho aqui bastante salvamento para poder tirar a pessoa do. Então, até isso tem que ser pensado. Se vocês observarem que a nossa oficina, onde tem veículo elétrico e híbrido, ela é cercada, tem placas de sinalização, justamente para alertar, né? E isso é procedimento que tem que ser feito nas oficinas para quando vai trabalhar com esse tipo de veículo. Então, é uma tecnologia nova, uma novidade para a gente, mas que nós, né, Senai Goiás, Faculdade Senai Roberto Mancho, está preparada para esse desafio, né, de capacitar
a mão de obra goiana, brasileira, se refere a veículos eletrificados e também na parte de carregamento, né, Vinícius? Toda a parte de estruturação, que é uma preocupação muito grande dos motoristas, enfim, daqueles que querem adquirir isso. Acho que é isso, né, Vinícius? Isso aí. Vai fazer um intervalo, como vai ser, né? Pode ter. Professor, excelente até então. Absolutamente nada menos do que a gente esperava aí do senhor, de vocês aí da equipe. Já existem algumas questões, né, levantadas aqui, e aí acho que a professora Larissa vai estar coordenando aí um intervalo de acho que cerca de 15 minutos. Isso. Dá tempo do senhor também aí tomar sua água aí, o Vinícius aí, o professor Vinícius, cameraman, cover. E aí a gente dá um retorno já já com as perguntas. Tudo bem para vocês aí? Microfone. O microfone do senhor deve estar desligado aí. Ai. Não, perfeito. 15 minutinhos a gente retorna, então. Tá bom? Isso. Beleza, então. Obrigado, pessoal. De vez em quando, nos meus intervalos do Senai, fico pesquisando carros antigos, carros velhos para vender. Mas eu nunca sei que tipo de carro que realmente dá para comprar. Mas eu achei um aqui que tá fantástico. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a professora Fernanda Stracione, embaixadora do Senai Play, mãe da Tereza Cristina do Carrinho Cascão, e hoje nós vamos ajudar vocês que querem comprar carros mais antigos, seminovos, carros usados. Então, para isso, convidei alguns alunos do Senai para nos ajudar com as nossas dúvidas. Oi Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Qual é a primeira coisa que eu devo ver quando eu vou negociar um veículo usado? Primeiramente, o que deve se observar é o histórico do veículo, principalmente a sua documentação. Viram só, né, pessoal? Documentação. Consultem todo o histórico anterior do veículo. Mas então, temos aqui outro Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo certo? E em relação à quilometragem, devo ou não me preocupar com isso? Não recomendamos comprar um carro pela quilometragem,
pois ela pode ser alterada. Então vocês viram, quilometragem, infelizmente e antieticamente, alguns lugares adulteram. Então não se detenham apenas isso, como o colega de vocês, Gustavo, falou. Mas eu vou falar com o Giovanni agora. Tudo bem, Giovanni? Então, se eu não devo levar em consideração quilometragem, o que mais eu devo analisar? Podemos ver aqui o alinhamento, a pintura, se o carro tem alguma ferrugem, os desgastes do interior e o histórico de manutenção. Viram só, né, pessoal? Olhem absolutamente todo o carro, de cima a baixo, por dentro, interior. E se tiver um arranhado que vocês vão arrumar, lembrem-se, pedir desconto não faz mal. Gustavo, me ajuda numa coisa então. Em relação a mecânico, como vocês, futuros mecânicos, quando eu for comprar um carro usado, eu devo levar um mecânico? Deve sim, com certeza, pois o mecânico ele irá fazer uma avaliação geral do seu veículo. E caso o proprietário não permita, cuidado, porque com certeza deve ter alguma avaria ou alguma irregularidade na mecânica. Vocês viram que importante essa dica do Gustavo, pessoal? Levem sempre no mecânico. E para quem está estudando técnico em mecânica no Senai, vocês vão poder fazer esse tipo de consultoria. Vocês sabiam disso? Só fazendo curso técnico, né? Então venham para o Senai. Gustavo, uma última pergunta aqui para ajudar o pessoal que está nos assistindo. Eu devo fazer um test drive num carro usado? Com certeza recomendamos fazer um test drive, pois você pode testar o veículo e ver se atende às suas expectativas. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre carros usados, as principais dicas para poder comprar um carro usado com a ajuda dos alunos do Senai. Se gostou da dica, deixe seu like e se ficou alguma dúvida ainda, deixe nos comentários pra gente. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a professora Fernanda Stracione, embaixadora do Senai Play, mãe da Tereza Cristina, do Carlinho Cascão, e hoje nós vamos explorar projeções de cenários para a área automotiva. O que nós podemos esperar do futuro dos carros e da mobilidade urbana? Vocês querem saber mais sobre isso? Então fica conosco nesse vídeo que nós vamos aprender. A indústria automotiva está em constante evolução. Com avanços tecnológicos acontecendo a todo momento, as projeções para o futuro são fascinantes. Hoje nós vamos dar uma olhada nas tendências e inovações que prometem transformar a forma como a gente se locomove. Em primeiro lugar, aí os veículos autônomos. Parece coisa de filme, mas é uma das maiores revoluções que nós estamos prestes a ver, que é a chegada desses veículos. Empresas como Tesla, entre muitas outras, elas estão investindo pesado nessas tecnologias, pessoal, onde os carros vão se dirigir sozinhos, reduzindo aí o número de acidentes e aumentando a eficiência no trânsito. A projeção que temos é até mais ou menos 2030, uma boa parte da frota seja autônoma. Segunda coisa é a eletrificação dos veículos. Veículos elétricos já são uma realidade e as frotas vêm aumentando cada vez mais. Então é uma tendência que está ganhando força. Com preocupações ambientais e a busca por fonte de energias sustentáveis, esses carros elétricos estão se tornando cada vez mais comuns no trânsito. Grandes montadoras, Volkswagen, GM, Ford, já estão lançando carros elétricos conectados já com esta realidade, e até 2040 a maioria dos carros novos vendidos serão elétricos. Prestem atenção, estudantes de mecânica. Carros conectados com a internet. A questão dos carros conectados com a internet estão trazendo um novo nível de
otimiza as rotas. Além disso, sistemas de infoentretenimento avançados estão transformando os carros em verdadeiros centros de tecnologia. E a questão de sustentabilidade, materiais inovadores. Então, as empresas, as montadoras já estão pensando na questão de sustentabilidade. Está explorando materiais sustentáveis para a fabricação dos veículos. Desde plástico reciclável, compostos biodegradáveis, o objetivo é reduzir esta pegada ecológica. Além disso, a economia circular está se tornando um foco no mundo. Então, com veículos sendo projetados para serem facilmente reciclados ao final da sua vida útil. Então, já estão acontecendo serviços e estudos sobre isso. Mobilidade como serviço. A questão da mobilidade como serviço está mudando a forma como nós pensamos em transporte. Em vez de possuir um carro, cada vez mais as pessoas estão optando por serviço de compartilhamento de veículos, caronas, bicicletas, scooters. Isso não só vai reduzir o número de carros nas ruas, mas também oferecer mais flexibilidade nas opções de transportes urbanos. Então, é uma tendência para os próximos anos. Então, como a gente pode ver, o futuro na área automotiva ele é repleto de inovações. E isso é empolgante. Desde carros autônomos, elétricos, até novas formas de mobilidade urbana. As projeções indicam um mundo mais seguro, sustentável e conectado. Nós estamos apenas começando a ver esse potencial e essas tecnologias. E vocês gostaram desse vídeo de hoje? Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um beijo da Prof e até a próxima aula. Já conhece a plataforma? Olá, olá. Olá, boa noite. Boa noite. Professor Sérgio, Olá, tô aqui já. nos ouvem bem? Todo mundo aí? Eu tô à disposição já. Iniciar as perguntas. Professor, a priori aqui então, o José Osmar é aluna Lucineide Nunes, mas ele fala, meu nome é José Osmar. Uma curiosidade, já existem estudos ou pesquisas para que veículos elétricos durante o dia possam receber recarga, como semelhante à energia solar, né? A exemplo talvez de microplacas? Sim, tá? Já existem pesquisas nesse sentido, até de películas, como se fosse aquela película que a gente fala Black Piano, né? Que você põe, tem os carros que tem em cima, ou até como teto solar. Existem películas já sendo desenvolvidas para absorver a energia solar e fazer essa transformação, esse carregamento, como se fosse um painel solar em cima do veículo. Perfeito, obrigado. Também, lá da Lucineide, né? Ela fala o seguinte: qual a durabilidade de uma bateria de um carro elétrico? As montadoras costumam dar, varia muito de montadora para montadora. Tem montadora, por exemplo, que dá 8 anos de garantia. Então, a gente parte desse princípio que se ela dá 8 anos de garantia, né? A bateria tende a durar isso para mais. Acredito que dure até mais que isso, tá? Existem algumas pessoas que tiram bateria, por exemplo, nos Estados Unidos, de veículos já mais antigos, né? Prius, por exemplo, e que eles se surpreendem com a saúde da bateria, mesmo há 10, 12 anos de atividade. Então, assim, respondendo, vamos partir do princípio de 8 a 10 anos, assim, de garantia, né? Agora, pode durar muito mais que isso. Lembrando também que depois da sua vida útil, ela pode ser reciclada ou utilizada para outros fins, né? Também que não necessita de tanta
tanto intensidade de carga, ela pode ser utilizada para outros fins e também pode ser, em outros casos, recicláveis. Acho que vale também a pena ressaltar, né, Sérgio, que depende do tipo de carregamento que ela vai sofrer, se é o carregamento rápido, então isso pode acabar gerando um desgaste na bateria, isso varia conforme o tipo de carregamento, né? E Pô, isso pode Vinícius, foi bom você impactar ter na vida falado. útil. Foi bom você ter falado, eu tinha até esquecido de falar isso. É importante a gente pensar, pessoal, nos tipos de carga que esse veículo está sendo submetido. Então, por exemplo, se a gente pegar um carro que ele vai fazer a recarga num carregador aí de, sei lá, o carregador de 10 quilowatts, né? 20, que é uma carga que a gente chama de carga lenta ou carga rápida, você vai ter uma vida útil da bateria. Agora, se a gente partir para um carregador de carga ultra rápida, que é um carregador que no conector ele é para corrente contínua, né? Para quem conhece aqui, um exemplo mais clássico disso é um Gerivá. O Gerivá já tem, pelo menos no sentido Brasília-Anápolis, Brasília-Goiânia, ele tem um carregador de recarga ultra rápida. Ali ele despeja uma corrente extremamente alta e recupera ali 80% da bateria em 40, 50 minutos. Agora, é lógico que não é um tipo de carga que você pode ficar fazendo sempre, porque se ficar fazendo, como o professor Vinícius falou, a vida útil da bateria pode diminuir. Perfeito, professor. A gente também tem a pergunta do Carlos Henrique. Vou estar lendo aqui. Sabendo-se que sempre há uma perca na energia gerada, não seria propício colocar um alternador em um carro elétrico para poder repor uma porcentagem X da energia consumida? Sabendo que não existe energia infinita também. Na verdade, o carro, nesse caso, o alternador, digamos assim, seria o próprio motor do veículo no processo de desaceleração e freio de motor. Então, ele vira um alternador, só que esse alternador é tocado pela própria inércia do veículo, digamos assim. Agora, você colocar um alternador tocado pelo motor elétrico, talvez é o que ele esteja pensando, eu não creio que é viável. Por quê? O alternador, para gerar, ele vai gerar, para gerar eletricidade, ele também consome energia mecânica. Então, se ele consome energia mecânica, vai virar um ciclo, porque se ele consome energia mecânica, quem é que vai ter que alimentar o motor do veículo para tocar o alternador? A bateria. Então, talvez a carga que ele jogue na bateria, ela está sendo perdida para o motor forçar mais para fazer o alternador carregar. Então, ele vira um ciclo que não se sustenta, né? Você não consegue ter... Você vai aumentar o custo e não vai ter nenhum benefício. Não sei se eu consegui explicar um pouco isso para vocês. Perfeito, professor. Aluno Pablo Resplandes, ele diz o seguinte: no motor da combustão, o aterramento do veículo, né, sai ali da parte de alimentação elétrica e é acoplado lá na base do veículo, no motor do carro, enfim. Para o veículo puramente elétrico ou híbrido, como funciona o aterramento do carro elétrico, então? O negativo e o positivo. O aterramento da parte de 12 volts, ele é igual, tá? Ele é ligado na carcaça, tudo ok. Mas a tensão que sai lá da bateria de alta tensão, os dois fios, tanto o positivo quanto o negativo, eles vão direto para o inversor de frequência. Então, ele entra dentro do inversor de frequência, alimenta os transistores, todos os componentes internos do inversor e é transformado em trifásico para jogar no motor trifásico, né? Motor de tração. Então, ele não é, até onde eu me lembro, no esquema elétrico, ele não faz aterramento direto na carcaça do carro. Ele vai o positivo e negativo diretamente para o inversor de frequência. O outro aterramento, não. O outro aterramento é convencional. Acho que é importante até destacar e frisar que esse tipo de carro, você tem que fazer o treinamento de NR10 para fazer todo o procedimento, tá? Então, você tem que saber fazer, você tem que ter feito esse treinamento de NR10 para desenvolver qualquer atividade num carro elétrico. Ele não é tão simples igual o motor a combustão. Então, acho que eu vi até um questionamento, o que eles precisam fazer para começar a mexer com o veículo elétrico. NR10 é um curso que você precisa ter para mexer com esse tipo de veículo. Aí você vai aprender o passo a passo. Tem montadora que não aceita você fazer um treinamento, mesmo o pessoal da rede concessionária, se não tiver NR10.
Então, aconselho quem quiser partir para essa área, faça NR10. A gente teve que fazer NR10 também. O pessoal da automotiva teve que fazer NR10, a equipe toda aqui. Então, façam NR10, né? E uma questão que pode surgir é, se eu vou dar manutenção no carro elétrico, eu tenho que aterrar esse carro, fazer um aterramento nele fora? Não precisa, tá? A gente não faz aterramento externo para esse tipo de carro, tá bom? Isso, foi a pergunta realmente, só da aluna Lucineide Nunes. Eu nem Como vi, mas dividimos, né? Como dividimos os cursos aí para quem quer aprender e entrar nesse mercado de trabalho que envolve os carros elétricos. Alguma orientação maior, professores, em relação não só ao NR10, mas há alguma outra a observância em relação à norma, à regra? Então, Vinícius, quer falar alguma coisa antes? Tá. Então, Pode na falar. verdade, no primeiro momento, a NR10 ela é para questão de segurança, né, para trabalho com alta tensão. Eu sei que o pessoal da eletrotécnica está estranhando eu falar alta tensão, porque acho que vocês consideram alta tensão a partir de 1000 volts, né? Se não me engano é isso, né, Vinícius? Mas na área automotiva, todas as nomenclaturas, todas as literaturas trazem como alta tensão, tá? Então, não estou falando da minha cabeça, da própria literatura. Então, NR10 e os treinamentos mesmos técnicos, tá? Então, aqui no Senai Anápolis, nós temos esse treinamento, no próximo semestre. Nós vamos fazer rodadas de treinamento para trabalhar com esses veículos. Treinamentos mais simples até os treinamentos mais avançados. Então, só para vocês terem uma ideia, no primeiro treinamento que a gente fez de carro elétrico, a gente foi para Curitiba, ficou lá 4 dias, só para a gente poder aprender a desenergizar o veículo e energizar novamente, e até a título de prova, foi para a certificação TUF. E depois a gente teve que voltar para tirar a bateria e fazer outras manutenções. Então, assim, são procedimentos demorados. O curso ele é um curso que vai ensinar como que desenergiza, porque a NR10 não vai ensinar especificidades de um carro, né? Ela é mais genérica, né, Vinícius? Ela é mais geral em relação à segurança. Mas as especificidades automotivas, aí é em treinamento mesmo, Senai, a gente está apto, está estruturado para ministrar esse tipo de treinamento. Até então, né, professor, você está mexendo com o seccionamento ali, né? Você está trabalhando ali com uma geração de energia, então isso é riscado. É interessante Sim. esse curso que vocês, né, fizeram aí. Tem um aluno também, chamado Flávio Henrique, ele fez uma pergunta: a autonomia do carro elétrico, ele é comprometida pela carga máxima completa e percurso severo. Esses dados tem no manual do veículo? É uma pergunta e depois ele, né, recita, para que possamos fazer o planejamento e não ficarmos sem carga na bateria, principalmente em viagem. Então, nesse caso, teria que pegar o manual do carro em questão e dar uma analisada. Eu pessoalmente, não cheguei a ver esse detalhe. Eu entendi o que ele quis dizer, porque uma coisa você está com um veículo na cidade, né? Outra coisa você está com um veículo na estrada em alta velocidade, você vai ter que pisar mais. Então, essa autonomia ela pode ser modificada conforme a rodagem, né, a dirigibilidade do motorista para onde ele está indo. Nesse caso, tem que olhar os manuais. De cabeça, assim, eu não sei dizer, sinceramente, se eles trazem essa diferença entre rodagem em estrada ou rodagem em cidade, por exemplo, né? Eu cheguei a olhar e, assim, eu tive a mesma curiosidade, mas é um veículo normal, tá? Ele bota só realmente a média ali de informação que tem, então ele não faz consideração sobre o tipo de terreno, sobre velocidade, até porque é relativo ao tipo de condução do motorista, ao tipo de percurso. Então, aqui em Goiás nós temos uma parte mais plana, mas se formos para outras regiões, por exemplo, Belo Horizonte, nós temos uma região que é com muitas subidas. Então, varia de região para região. Então, a montadora não põe especificamente, não, para subida é tanto, ou para plano é tanto. Não, faz-se uma média, e é essa média que ele faz como estimativa, na verdade, né? Que gera essa estimativa. Eu vi aqui, eu peguei aqui uma foto do consumo de energia do Corolla.
E aí sim, naquela etiqueta do Inmetro, pode ser que, eu não lembro agora se nos outros carros tem, mas desse aqui aí fala aqui o seguinte, ó, na cidade, o consumo dele em litros pode chegar a 32 quilômetros por litro, né? No etanol, se não me engano. Claro que com isso, 32, porque o motor elétrico ele vai ajudar, né? Com certeza. Se for na estrada, 27 quilômetros. Então, diminui aquilo que eu falei. Geralmente, os carros híbridos, ele é mais econômico na cidade do que na estrada. Então, nessa etiqueta, pode ser que tenha alguma especificação com relação a isso, tá? O do Tigo deu. Agora, os outros, como eu não tenho nenhum elétrico aqui, agora, nesse momento, eu não sei dizer. Professores, Sim? quem sou eu para complementar alguma coisa aí diante dos senhores, mas Não, que isso. lembrando aí do aluno sobre a pergunta, né, de que existe, pessoal, algo chamado ciclo chinês para a autonomia de alguns veículos e o Inmetro aqui no Brasil determina o nosso ciclo aqui nacional, que em média tem variado a 30% menor que o então informado ciclo chinês. Então, se um veículo não especificar fabricante A ou B, não é isso. Mas se um fabricante especifica, por exemplo, que ele tem 500 quilômetros de autonomia no ciclo chinês, assim chamado, o Inmetro especifica que 30% desse valor, então, real é reduzido para o ciclo nacional aqui, tá bem? Professores Vinícius, Sérgio, quer complementar essa fala minha? Não, eu creio que... pode falar, Vinícius. Isso é bacana que até às vezes é uma estratégia de venda da marca, né? Eu boto lá 500 quilômetros, mas... Uai, mas meu carro não tá fazendo 500 quilômetros nunca. Mas a estratégia da marca, ela não colocou lá nas entrelinhas, lá no rodapé bem pequenininho, que é o ciclo que ela utilizou. O senhor falando isso, realmente teve uma questão assim, teve até a gente estava divergindo, que não sei o que, está reduzindo a autonomia, falando que a autonomia é menor do que realmente é e tal, mas assim, é justamente para proteger o consumidor também, né, em relação a esse tipo de situação. Professor Alain, oi? Só uma pergunta aqui. Achei interessante aí, professor Sérgio, que você leu aí no manual, né? Então, eu até ouvi, eu até já ia perguntar isso, como se diz uma lenda urbana aí, que a lógica do carro elétrico é uma lógica inversa do carro, né, de combustão interna, né? Que na estrada, né, que o senhor leu aí, né, na estrada, o elétrico, né, consome mais do que no caso é o híbrido, né, que o senhor estava lendo aí, ele consome mais do que na cidade. Já o de combustão interna, não, ele, né, consome mais na cidade e consome menos na estrada, né? O híbrido sim, né, porque ele vai ter menos ciclos de motor a combustão, mas eu penso que o elétrico também, porque você vai precisar de mais velocidade, mais corrente elétrica ali para fazer o veículo entrar em movimentação, né? Uma coisa que que era importante falar, eu não falei durante a palestra, é que um carro elétrico, seja ele 100% elétrico, seja ele híbrido, mas rodando no motor elétrico, ele tem muito mais, ele consegue despejar torque muito mais rápido do que um carro a combustão. Tá? Então, por exemplo, quando você acelera um carro a combustão, a tendência é você ter uma curva de torque que você vai acelerando e esse motor vai entregando mais torque na medida que você vai trocando as marchas e você vai acelerando. O motor elétrico, ele é instantâneo. Então, aquela sensação de você grudar no banco é muito maior em veículos elétricos, porque você tem muito mais eficiência do que o motor a combustão. Só para vocês terem uma ideia, o motor a combustão, de tudo que você abastece, tudo que ele consome na queima, só 35% vai ser usado para fazer a roda girar. O restante vai ser perdido em calor e atrito. Você vai transformar isso em energia térmica. Um carro elétrico pode chegar a 80% de aproveitamento na carga. Então, você tem muito torque, mesmo que seja o mesmo torque do motor a combustão. Mas a entrega ela é instantânea, diferente do motor a combustão, que você tem que ter uma rampa
de troca de marcha e tudo mais, né? Só para complementar a parte do Sérgio também e falar um pouco da autonomia, dessa diferença de autonomia do veículo elétrico, é que durante a nossa rodagem na cidade, você vai freando no semáforo, você vai freando uma lombada, e nisso aí já vai gerando uma recarga da bateria. Então, acaba aumentando essa carga da bateria e, assim, consecutivamente, aumentando a autonomia, né? Já na estrada, não. É difícil você frear, você vai andando num fluxo mais constante, então o gasto passa a ser bem maior mesmo. E realmente, por isso que essa lógica inverte, né? É. Achei interessante. Primeira vez que eu escutei, eu falei, será? A gente tem que testar. Mas mesmo assim, ele ainda se torna mais barato, né? Porque o litro... Ah, tô falando do híbrido, né? Mesmo assim, ele se torna mais barato porque o preço do quilowatt-hora é infinitamente menor do que, 4 vezes menor do que o preço de um litro de combustível, né? Se fosse um carro a Verdade. combustão para fazer o mesmo trajeto. Então, ainda assim, você pode ter um processo de descarga maior, mas o custo ainda continua sendo menor. E falando de quilowatt-horas, né? Ainda a gente tem as várias modalidades, né? Tem o baixa renda, né? Que aí é ínfimo. Última vez que eu olhei o baixa renda, eu sei que aqui em Goiânia o quilowatt estava, acho que era 37 centavos. Eu sei que era bem baixo Muito mesmo. baixo. E, por exemplo, você pode colocar energia solar. O pessoal aí da área aí, ó, que vai expandir, né? E tem expandido, energia solar, a pessoa coloca lá na casa dela, então acaba que, na verdade, o combustível fica quase de graça para ele, né? Então, é bem interessante, eu acho, bem válido, né? Professor Mas, Alan aqui, dando uma opinião aqui. No caso, eu tenho duas perguntas. Especificamente, a primeira pergunta que foi colocada aí no assunto também, né? Sobre o aterramento lá do carro, eu verifiquei que na mesa lá tinha um instrumento bastante utilizado, né, pelos eletrotécnicos, que é o termômetro. Então, é um instrumento de alta capacidade e tecnologia aí para fazer a verificação do sistema de aterramento, né? Eu gostaria de saber como que poderia ser utilizado no carro elétrico, né? Fazer essa medição do aterramento do carro elétrico. E aí tem outra pergunta também, né? Que eu gostaria de complementar. Basicamente aí foi citado que o carro elétrico ele é mais utilizado na área urbana, né, na cidade, mas aí levando para nossa área mais elétrica, né? Então, se caso um cidadão ele já adquirir o carro elétrico, ele tem que pensar não só nos carregadores que tem por aí, mas também a parte do carregamento na sua própria casa, né? E esse carregamento, a instalação elétrica, ela já é diferenciada, né? Então, um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje em dia, né, é que as casas, apartamentos que você estiver morando também, às vezes não tem essa estrutura para estar fazendo essa instalação, né? Então, a instalação ela tem que ser uma instalação apropriada, de acordo com a norma técnica, né? E às vezes a pessoa que adquire o carro elétrico, ela tem que pensar nisso também, né? Não só carregar o carro elétrico num supermercado, em outro lugar, mas também pensar que vai carregar o carro elétrico em casa, né? Então, seriam essas duas perguntas. Se eu comprei o carro elétrico, eu tenho que modificar realmente a instalação da casa e a questão do sistema de aterramento com termômetro, né? Como que poderia ser utilizado para fazer a verificação do aterramento do carro elétrico? É a parte mais da manutenção preventiva, né? Ou corretiva, se for o caso, né? Tá, com relação ao termômetro, tem questão também da instalação dos carregadores, né, Vinícius? E tem que avaliar o aterramento da rede, mas o Vinícius pode falar melhor do que eu. Mas no nosso caso, aqui na automotiva, especificamente, no nosso treinamento, a gente usou aquele equipamento para fazer o teste do chicote laranja, para ver se não tem nenhuma fuga, nada relacionado ao desgaste daquele chicote. Então, ele é especificamente para você desmontar o chicote e aplicar ele ali, os testes, e verificar se não vai ter nenhum vazamento, nenhum tipo de problema em relação ao chicote. Do carro, tá?
do laranja, que pode... Porque assim, na área automotiva, a chicote é algo muito crítico. Você tem muita vibração, muita variação de temperatura, galho de árvore que pega, então tudo isso pode interferir. Com relação ao uso na rede de instalação, o Vinícius talvez poderia falar mais, né, Vinícius? O que a gente tem trabalhado, a gente tem visto que as empresas de carregador têm trabalhado com esse conceito, principalmente, é de fazer assim, separado da casa em si, um quadro de distribuição para atender aquela demanda, porque a gente tem que entender que é um bem que é mais de 150 mil reais. Então, se a gente tiver algum problema com o carregador, se a gente tiver algum problema com... Aí eu estou falando variado, né? Porque tem carros de mais de 200 mil. Mas é um bem caro. Então, a gente tem trabalhado com esse sistema de fazer uma instalação separada, um quadro de distribuição separado da distribuição da casa, da residência, e aí só para essa instalação, né? Isso que a gente tem trabalhado. E aí vem até oportunidades para quem é da área do técnico, da automação, trabalhar com esse novo dimensionamento, principalmente que nós temos estruturas de prédios que são antigas, entendeu? Os novos estão vindo, beleza, já dimensionado, mas tem prédios, tem casas que têm que ser dimensionadas para atender essa demanda do veículo elétrico, né? Então, é uma oportunidade para quem está na área de eletrotécnica, para quem está na automação, realizar projetos de IoT com base no carregador para monitorar a carga, o consumo. Então, são oportunidades para quem está realizando um curso técnico trabalhar. Então, acho que isso é muito, muito legal. Nós temos que, igual eu falei, nós temos que pegar esse nicho de mercado e tentar trabalhar como técnicos, tentar resolver, buscar soluções, buscar melhorias, e isso que é o bacana. Com relação aos carregadores, geralmente o que vem no carro, ele é um carregador que tem uma corrente muito baixa. Por exemplo, esse que está carregando o Tigo agora, ele é de 5 kWh. 5 não, 7, desculpa. Que é muito pouco, demora muito carregar o carro. Então, até a gente já fez a aquisição de um de 22 kWh, tá até para chegar. Então, assim, com relação a instalar em casa, eu acho que tem que pensar. Vai comprar, tem que ter. A não ser que ele vai comprar um full híbrido, né, igual o Corolla, que ele não precisa de tomada, né? Mas a partir do momento que você vai comprar um plug-in ou um elétrico, 100% elétrico, tem que pensar no carregamento em casa, não tem como escapar. Primeiro que você vai ter economia, porque se você for pensar nisso, você pode pensar em placas solares. Então acaba que vai ser quase que de graça ou de graça, dependendo do dimensionamento, né, ministro? E segundo, a questão que comodidade. Você chega na sua casa, você põe o carro para carregar, igual o celular, vai dormir e no outro dia o carro está carregado. Se eu estiver fora, existe um site, alguns, mas eu vou colocar um para vocês aqui, não sei como é que está nosso tempo, mas tem um que é bem interessante vocês verem, analisarem, que é esse aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Vocês estão vendo o meu computador aí? Sim, professor. Então, esse aqui é o PlugShare. Esse aqui é um aplicativo, você pode baixar para o Android, eu acho que ele deve ter para o iOS também, e aí você consegue verificar onde tem carregadores próximos, carregadores públicos, tá? Deixa eu ver deixa eu me localizar aqui onde é que eu tô. São Paulo, Mato Grosso, tá aqui, Goiás, né? Nós estamos aqui, Tocantins, Goiás. Vou puxar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui já é Brasília, né? E na medida que você vai puxando o zoom, você consegue verificando a quantidade de carregadores que tem próximo. Então, esses aqui são carregadores públicos que podem ser pagos ou não, tá? Então, por exemplo, vou pegar uma aqui, vou pegar esse aqui, ó. Você passa o mouse em cima dele, ele é do tipo 2, que é o tipo que a gente tem aqui. Quando você clica, deixa eu ver se ele vai funcionar. Clicou, vai aparecer o local do carregador, que é no Pão de Açúcar. Em alguns casos, aqui vai aparecer a potência do carregador, 3,7 kWh. E nesse momento ele está desconectado. Ou seja, se você chegar lá agora, ele vai estar sendo disponível para uso. Se ele tivesse aqui conectado, é porque tinha alguém utilizando lá. Então, o dono do veículo, ele pode, por exemplo, fazer o que a gente chama de recarga por oportunidade, que é aquela recarga que você pode fazer aqui, por exemplo, dá para ver a foto aqui, né, do local, né,
onde tem o carregador, tá aqui, né? Como eu já falei, o tipo de conector, que geralmente o tipo 2 é o mais utilizado, tá? A avaliação, esse aqui ele deve ser uma carga mais rápida. Então ele está, nesse caso aqui, com um conector e pode estar conectado. Então, assim, se eu puxar aqui o zoom aqui, ó, vamos pegar Anápolis. Deixa eu ver aqui, onde é que está Anápolis? Deixa eu ver, Alexandre está aqui. Esse aqui provavelmente deve ser o do Gerival, ó. Deixa eu ver se é Shell Recarga. Esse aqui é do Gerivar, se não me engano. Aqui, ó, carregador do Gerivar, né? E ele é o CCS2, então esse aqui faz uma recarga rápida. Aquela bem rápida que eu falei de corrente contínua, tá? Para vocês. Enfim, Anápolis já tem alguns. Goiânia já tem um monte também aqui, ó. Tá? Então você pode programar a sua recarga. Mas, fechando, respondendo a pergunta, sim, comprou um carro elétrico, um híbrido plug-in, tenha um carregador em casa. Não tem como escapar disso. Alguém levantou a mão, acho que o Jefferson. Isso. A gente está indo pela ordem aqui. Mas ele pode deixar a pergunta no chat. O Jefferson, não sabemos se você consegue fazer a pergunta, né, lá no chat, ou às vezes está sem conseguir digitar aí, enfim. Consegue abrir seu microfone aí, Jefferson? Tá. Então, já a gente vai chegar até você, Jefferson. Hugo Jubini pergunta, professores, sobre as baterias de sódio para carregamento mais rápido. Já estão em desenvolvimento? Essa informação eu não tenho, só se o Vinícius tiver. A princípio, eu sei que eles trabalham muito em cima de bateria de íon de lítio, né? São as baterias mais utilizadas. Se tem, eu não tenho conhecimento. Eu sei que sim, por exemplo, o próprio Senai do Paraná, ele tem desenvolvido vários trabalhos para desenvolver células das baterias. Agora, como está sendo feito isso? Quais os materiais? Como eu não sou muito dessa área de desenvolvimento, eu não sei explicar assim 100%. Existem iniciativas da UFG, junto com o Senai também, que, né, Vinícius, que eles estão em estudo para fazer grupos de pesquisa para desenvolver. Agora, essa especificamente eu não sei responder. Essa eu também não sei responder, mas a gente pode procurar para trazer a resposta depois. Tranquilo, professor. Depois, qualquer coisa, a gente pode mandar essa resposta para vocês. A gente pode tentar procurar em Senai Paraná, eles devem saber alguma coisa nesse sentido. Tranquilo aí. Na sequência, aproveitando então o gancho de baterias, o Renan Bernardes, ele pergunta aqui sobre as baterias disponíveis. Tem alguma melhor, menos eficiente, mais eficiente? Então, depende da aplicação. Por exemplo, as mais utilizadas, como a gente já falou, é íon de lítio. Essa é disparada, mais utilizada, disparada. Mas existem casos, por exemplo, que eu conheço assim de cabeça, essa que eu mostrei para vocês do Corolla, que é níquel metal. Ela não é íon de lítio, mas ela é uma bateria mais barata, né? O custo é menor, mas como você tem ciclos de carga e o motor ele sustenta quando a bateria descarrega, então eles preferiram utilizar níquel metal. Mas a mais utilizada mesmo é íon de lítio, né? O mais utilizado. Professor? Oi. O Adenir Júnior, tá? Adenir Júnior, né, ele está perguntando se o próprio Senai ele disponibiliza, né, uma grade com esse curso para quem está entrando na área do mercado, né? Com certeza o curso aí de carro elétrico. Sim, temos aqui. Já próximo semestre nós teremos esse curso, tá? Curso de aperfeiçoamento profissional. Lembrando que é a unidade de Anápolis, né, professor? Lembrando que a unidade de Anápolis, tá? Faculdade Senai Roberto Mange. Nós temos esse curso, né? Inclusive, nós temos também a certificação TÜV Rheinland. Por quê? Você pode querer ter uma certificação internacional para trabalhar com esse tipo de veículo. E nós temos a estrutura e a formação docente tanto para ministrar o treinamento, quanto posteriormente fazer a certificação, que dura 3 anos e é uma certificação que você pode utilizar tanto no Brasil quanto na Europa para trabalhar com esse tipo de veículo.
Nós, por exemplo, aqui nós temos a certificação. Só para vocês terem uma ideia, a prova nossa foi feita. A primeira prova a gente fez, tinha um avaliador do Reino Unido, que estava via Teams também com a gente, e a gente fazendo a prova e ele avaliando a gente. E na segunda prova, que foi o nível 3, ele teve no Brasil, lá em Curitiba, a gente foi para lá e fez essa avaliação. Então você tem um nível 0, que é um nível só de conhecimento básico. Você tem um nível 1, que vai questão de segurança. O nível 2, você consegue desenergizar o veículo e entregar para manutenção. E o nível 3, você já consegue fazer tudo isso e fazer a remoção da bateria e intervenções no veículo. Então, existem níveis de certificação e de capacitação. Professor, na continuidade, então, da dúvida do aluno Adeir Júnior, esses níveis são classificados como técnicos? Não, nesses casos são aperfeiçoamentos profissionais. Né? No Brasil, é porque assim, geralmente, não, né, talvez... Desculpa interromper o senhor, perdão. Talvez que eu não reformulei legal a pergunta, então. Para os alunos de formação técnica, eles estão qualificados para buscar esses cursos que o senhor está citando aí? Sim, com certeza. Todos eles, técnico, tecnólogo. Carimba que é eles Senai, podem... né, professor? Oi? Senai é Senai, né, Sérgio? Senai é Senai, não tem jeito, Senai né? é Senai. Senai é Senai. Então, assim, vocês estão capacitados, inclusive, sendo técnico mesmo, com certeza o aprendizado vai ser muito mais facilitado já pela bagagem que vocês já vão ter, vindo da escola, vindo do curso EAD, né, vindo da Unidigital ou de qualquer outra unidade Senai. E vale ressaltar que não precisa ter um aluno de mecânica automotiva, pode ser um aluno de elétrica, de automação, de eletromecânica, né? Porque a base dos carros elétricos vem da parte elétrica, né? Então ajuda muito. Isso, com certeza. Então, assim, eu brinco até com o Sérgio que eu vou absorver o setor dele futuramente. Vai não, vou deixar não, Vinícius. Vinícius quer tomar no setor, não vai não. Show. Professor, o aluno Ney aqui também, ele está perguntando, né, se a estática pode causar danos ao veículo elétrico. Ney Eletrônica. Até onde eu sei, não. O sistema de proteção, como eu já falei, por exemplo, os próprios cabos, eles têm toda uma malha de proteção, os cabos de transmissão de corrente elétrica. Toda a parte do veículo, ela tem, talvez, não sei se vocês são da área automotiva, mas ela tem uns procedimentos de blindagem muito eficientes. Então, mesmo antes do carro elétrico, já existem sensores que já passam por blindagem, sensores CKP, CMP. Então, esse tipo de interferência, não. No passado, nos primeiros casos de injeção eletrônica, já tivemos muitos problemas com relação a isso. Os Elie G-Tronic, do Gol GTI, para quem é mais saudosista aí. Mas hoje em dia, na área automotiva, não tem grandes problemas, não. Não que eu saiba, tá? A próxima pergunta aqui, professor, é do Sandro Dias Silva. Ele pergunta sobre a questão da manutenção. A manutenção do veículo elétrico chega a ser mais em conta do que o veículo a combustão? Então, vamos lá. A bateria é cara, né? Então, a bateria ela pode chegar aí a 40%, 50% do veículo, o preço do carro, talvez. Mas não é um item que dá tanto problema. Mas é a mesma coisa de um carro também, que se fundir o motor e a caixa de câmbio, né? Então, a gente tem comparações nesse sentido. Manutenções rotineiras, ela pode se tornar até mais barata, porque você tem itens de verificação até uma quantidade muito menor de itens de verificação. Talvez hoje, como é uma novidade, você ainda não tem tanta oferta de peças no mercado, pode ser que o custo seja um pouco mais elevado. Mas a tendência ao longo do tempo é se tornar menor do que um carro a combustão. Desde, lógico, que não seja a bateria especificamente, né? Como eu já falei, a quantidade muito menor de peças para dar problema. E itens de revisão, pessoal, é muito pouca coisa que você tem que revisar, porque são itens que duram muitos e muitos mil quilômetros, né? Não tem nem correia dentada o negócio. Eu não sei, professor, se o Sandro perguntou, né, se a manutenção
é mais barata ou não, né? Lembrando também que, compartilhando um pouco com vocês aí, que tudo aquilo que é específico torna sempre um pouco mais caro, né? E querendo ou não, hoje o carro elétrico está muito específico no mercado. Então, assim, Então, isso aí. vai ser poucos técnicos que vai atender por enquanto, até a demanda crescer, são poucas oficinas que vai atender, Sim. o conhecimento também, né? É poucos que vão ter, então tudo aquilo que é específico, desde que a gente conhece aí no Brasil, então sempre é um pouco mais caro. E pode ser também que é o seguinte, a manutenção do veículo elétrico chega a ser mais do que o de um veículo a combustão. Se ele tem mais manutenção de um veículo a combustão ou não, né? Se o combustão tem mais manutenção do que o elétrico. Eu creio que a pergunta também pode ser essa, tá? Às vezes Aí nesse a forma caso, que escreveu que nós não entendemos certinho. eu estava pensando mais no sentido só de peças de reposição, itens, mas com relação à mão de obra, com certeza ela é mais cara. É uma Porque, mão de assim, obra mais especializada, né? Não é muito uma... específica, porque você está envolvendo ali gente que está, não vou dizer arriscando a vida, mas que tem procedimentos para não ter riscos, né? Então, não é o profissional tem que fazer, como o Vinícius falou, NR10, capacitações, ele tem que valorizar a mão de obra dele. Então, com certeza, a oficina tem que estar preparada. Aí a gente vai entrar para outra situação, né? Por exemplo, Ferramentas a são gente mais fala caras. ferramentas mais. Pra vocês terem uma ideia, aquele torquímetro que eu mostrei para vocês, R$ 10.000. Então, assim, é bem mais caro. Uma outra Ai, a coisa. facada doeu. Então, Não, é vocês barato. têm uma coisa que também é importante falar, que aquela carga que o motorista coloca é a carga normal, mas quando é manutenção, existe um procedimento que a gente chama de equalização de carga, em que você tem uma ferramenta, um carregador específico, em que você liga nos módulos da bateria, ele drena o que tem e vem recarregando tudo igualzinho para reequilibrar novamente as cargas da bateria. E é um equipamento relativamente caro. Então, assim, olhando por essa ótica, eu estava olhando pela ótica de peças e frequência de manutenção, mas olhando pela ótica da oficina, sim, ela vai ser mais cara e demanda uma mão de obra muito mais especializada. Professor, o Ricardo também fez uma pergunta aqui, né, que é bastante interessante. É verdade que o carro elétrico possui um desgaste excessivo de pneus? Se sim, né, ele faz outra pergunta, né, dentro dessa. Qual a causa? Peso. É um carro muito mais pesado. Peso e atrito, né? Porque você consegue Peso e despejar atrito. o torque com Muito bem mais mais rápido, né? Instantâneo o torque. Então, Instantâneo. isso, para tirar o pneu da inércia, você vai fazer mais força e aí gera o desgaste mais rápido do pneu, né? E o peso, por conta do banco de baterias e tudo mais. Então, o pneu do veículo elétrico é um pneu específico. O Sérgio pode falar melhor, mas eu acabei entrando ali. Mas é um pneu mais específico, com a borda mais reforçada, né? Por conta desses pesos. Até a própria construção, porque o pneu do carro elétrico, ele tem uma outra questão muito interessante, tá? Que é a questão do ruído. Também, não sei se o Vinícius tinha falado sobre isso, acho que não. Porque assim, o pneu do carro, o carro elétrico, ele não faz barulho. E aí, o que acontece? O carro a combustão, o barulho do pneu, ele é mascarado pelo próprio barulho do motor, ok, é do jogo. Mas o carro elétrico, ele tem que diminuir o ruído do pneu, porque senão vai muito para dentro do carro. Então, nesse caso, ele se torna um pneu mais caro, né? Com certeza, né? Mais caro. Ele é um pneu mais específico, as fabricantes têm pneus específicos para carros elétricos nesse sentido. E a questão do peso, o carro é mais pesado, o torque é muito maior, ele despeja torque muito mais rápido, e, consequentemente, se o motorista empolgar, ele tende a desgastar o pneu muito mais rápido também. Então, assim, é verdade que ele gasta mais rápido e ele pode ser mais caro o pneu. E ele reduz o ruído, né? Ele tem um ruído menor que o pneu convencional. Tem o Flávio também, pergunta, né? Tem como aumentar as séries da bateria? Exemplo, bateria auxiliar? Tem como ser aumentadas as séries dela com a bateria auxiliar, professor? Cara, Existem algumas, por exemplo, se a gente pegar o caso da Volts, né? Você compra a moto com uma bateria. Aí você tem a opção de comprar uma outra bateria. Então você tem essas opções. Dentro dos veículos, eu ainda não vi essa possibilidade, mas nas motos já Também existe não. essa possibilidade de comprar esse outro jogo de baterias, né? Para aumentar a autonomia.
Eu também. Motos, o Vinícius falou muito bem, aquelas City Cocos, né? Aquelas patinetes tem, mas carro, até onde eu sei, não. Carro é o que tem e ponto final, né? Não dá para acrescentar. Existem. Eu não. Na apresentação tinha, mas acabou que passou direto, não era o foco principal. Existem kits de adaptação, né? E aí o maior problema é justamente a bateria, porque você tem inversor, você tem motor para adaptar, mas o maior problema que o pessoal encontra é justamente a bateria. Você não acha a bateria com facilidade para colocar. E respondendo, né, para finalizar essa pergunta, até onde eu sei, não dá para fazer acréscimo de bateria de packs, não. Não tem conhecimento. Certo, professor. Seguindo aqui também para a pergunta do Caio César. Quando o senhor estava mostrando ali o mapa onde tem os pontos de carregamento, ele deixou a pergunta, né? Se o Wallbox ele carrega mais rápido do que do que os que foram apresentados? Wallbox, Vinícius. Não, o wallbox, eu acho que depende do fabricante, né? Acho que vai depender do fabricante, do modelo do carregador, mas não, aí teria que ver qual que é essa wallbox, né? Teria que ver qual que é a marca, modelo e tudo, para a gente poder analisar, né? Eu estou olhando aqui, tá? Em relação a esses wallbox que tem aqui, se você pegar um carregador original do carro, deixa eu pegar um aqui e mostro para vocês, só um minuto. Esse carregador aqui, ó, eu espero que dê para vocês verem. Ele é um carregador que ele vem no veículo, tá? Então, igual quando você compra o celular que vem na caixinha o celular, vem um carregador também. Esse carregador, ele é um carregador que ele é chamado de carregador de emergência, na verdade. Então, é um carregador para uma situação, você está numa viagem, não tem um carregador próximo e tudo mais. Só que ele é muito lento. Os wallbox, se for o que eu estou pensando, são aqueles carregadores de parede que tem ele acho que de 11 kW, 22 kW, 33 kW. Aí, na medida que você vai aumentando essa capacidade, ele tende a ser mais rápido do que esse carregador aqui. Mas ele não é aquele carregador de corrente contínua, que é o ultra rápido que a gente falou. Então, por exemplo, um carregador aí de 22 kWh, ele vai entregar 22, né, kWh, digamos assim. E vai depender muito da capacidade da bateria para saber se ela vai carregar com 2 horas, 3 horas, 4 horas de carga. Um carregador desse aqui, fácil, chega a 12, 14 horas de carga. Não sei se eu consegui responder. No Brasil é classificado isso aqui uma carga lenta, digamos assim, e os wallbox já vai entrar com carga rápida, e os carregadores de DC, né, que é o CCS2, aí já vai partir para uma carga ultra rápida. E aí depende o tempo de carga do carregador que você vai colocar na sua casa e entrar também naquilo que o Vinícius falou muito bem para os eletrotécnicos. Qual é a capacidade que aquela rede daquele condomínio, daquela casa suporta, né, Vinícius? A gente teve uma questão até nisso aqui em Anápolis, né, para a gente comprar o carregador aqui para a escola, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeito, professor. Tiago Preto, ele diz que, pergunta, né? Cidade que energia é 110, outros 220, carrega normal a bateria. Eu creio que então, em relação se a disponibilidade é bivolt, né, do carro elétrico, como é que funciona isso? Se a cidade que a energia é 110, outra cidade 220, se carrega normal ali. Sim, o carregamento é normal, tá? Os carregadores são bivolts, a maioria deles. Então, o carregamento é normal. Vai depender muito igual, a velocidade de carga vai depender muito do carregador, né, com qual wallbox vai ser utilizado, mas, no geral, é carregamento normal, independente de ser 127 ou 220. Até porque ele pode pegar, não sou tanto dessa área, né, ele pode pegar um wallbox trifásico, né, que aí ele consegue em 110 fazer 220, né?
aqui em Goiás ele vai fazer 380, é isso mesmo. Não tô falando 380. besteira, não, né? Não, Isso, isso nosso mesmo. wallbox a gente comprou é trifásico, tem ele mono também, tá? Igual esse aqui, por exemplo, é monofásico, mas tem ele trifásico também, e aí você pode fazer 380 trifásico, né? E no caso do wallbox para 110, você pode fazer ele trifásico 220, né? Agora, se for mono é 110, aí demora um pouco mais, talvez, não sei. Perfeito. Aldeir, sim, o Senai disponibiliza, tem o curso NR10. O Caio confirma que é esse mesmo exemplo que o senhor falou, né? Aquela hora que o senhor falou, não sei se a dúvida é essa sobre o Wallbox, ele falou que sim, é o que o senhor falou mesmo. E o Rodrigo, que pergunta, ao passar por poça de lama, né? É possível que ocorra algum problema ali na bateria? Se tiver alguma pessoa passando na rua ou averiguar um problema, é possível que ocorra risco de choque elétrico? Vamos mais longe? Se o carro entrou no alagamento, vamos para a situação mais extrema ainda. Se o carro entrou num local e a água entrou ali pela metade do veículo, o veículo está parado, os ocupantes do carro morrem eletrocutados? A resposta é não. Ele não vai ter risco de choque elétrico, tá? Em relação a isso, pelo menos até onde eu vi os manuais que eu olhei da Tesla, não existe esse tipo de risco. Pode danificar depois alguma coisa, né? Danificar a bateria, alguma coisa assim, mas não em termos de risco. Até aquele vídeo, né, Vinícius, que você estava com ele, não sei se... Acho que não está Sim. aí agora. Eu Eles acho que eu consigo. mergulhando no veículo, né? Eu acho que eu consigo compartilhar. Peraí, deixa eu ver se consigo. Compartilha Pode ir aí com falando, ele. Sérgio. Deixa eu ver se eu. Tá, aí. Vocês Dá estão- certinho. estão conseguindo ver minha tela? Tá, beleza. Então, esse aqui é um teste da Volvo, onde eles vão e mergulham, imergem o carro realmente na água, né? E aí, claro que não tem ninguém submerso dentro do carro, o carro vai sair por controle remoto, mas o carro fica imerso por um tempo. Não dá tempo de tomar até um cafezinho. Os peixinhos aí são para mostrar que os animais, né, o ser vivo não foi Não foi afetado. afetado. Então, o carro sai. Claro, você tem a Não, e parte piadinha sem graça. interna, né? Se tivesse peixe elétrico, ainda carregava o carro, né, Vinícius? Se bobear, né? Não, provavelmente não. Olha, Que Mas piadinha ruim, hein, Vinícius? Essa foi boa, cara. piadinha Essa foi boa. péssima. pessoal, eu vi esse teste aí com a Tesla também. Sim, a Tesla também realizou, mas é um teste bem bacana. Agora, claro, né? Por exemplo, vamos supor que teve um acidente envolvendo um carro elétrico. Aí já muda um pouco a figura, né? Que aí sim já passa a ter um risco, já passa a ter ser um ambiente diferente, porque você pode ter o banco de baterias pode ter sido danificados, pode ter alguma parte viva exposta. Então, aí sim você tem um ambiente totalmente diferente. Agora, com essa parte de submersão, tudo, o carro é muito bem blindado, né? Nessas estruturas, as baterias são blindadas também para não ter esse problema. Aproveitando então o gancho de segurança, a gente tem visto aí, até por cursos que nós participamos, tem um microfone aberto aí. É por cursos, né? Será que é o meu? Ah, não, tranquilo. Até por cursos que nós participamos aqui também, falando sobre a questão dos pontos de recarga, né, do veículo elétrico em áreas abertas, então, aí no local dos senhores aí, né, obviamente é um ambiente controlado, sobre a recarga do veículo em locais fechados ali, né, em local confinado, como o subsolo de prédios, né, condomínios ali verticais, enfim, e essa segurança de recarga, quanto também, paralela a essa dúvida, né, sobre a segurança aí da recarga em locais confinados, quanto à extinção do
do princípio ali de chama, ali, de incêndio, por curto-circuito ou qualquer outra situação. Os senhores podem falar algo a respeito, por favor? Eu até, com relação a essa parte da recarga, eu vi um teste, na verdade, vários testes em um vídeo recente, que eles botam água direto no carregador, deixam o plug lá submerso e depois conectam no carro. E assim, o sistema de blindagem mostra que não afetou nenhum ponto, então, com relação ao carregamento, mesmo numa área aberta, você teria que tomar cuidado ali realmente com a parte da chegada da rede até, mas depois no carregamento ali, essa blindagem, esse carregador não seria tão problemático, né? Mesmo ele cheio de água, a pessoa conectou lá sem problema algum. Agora, com relação ao incêndio, não sei se o Sérgio quer falar. Na verdade, com relação à colocação dos locais de carga e recarga, questão de ser locais abertos ou não, eu não é tanto assim, não aprofundei tanto nessa questão. A gente pode até depois, num segundo momento, fazer alguma palestra, alguma coisa, né, Vinícius? Mais voltada a esse tipo de instalação e recarga. Tem que observar muito o que a montadora diz. Por exemplo, teve uma montadora que não estava recomendando que um carro dela, eles tiveram um problema nesse carro, e eles não estavam recomendando que ele fosse estacionado perto de outros carros. Porque se ele incendiasse, poderia causar um efeito em cadeia, né? Mas isso foi um caso isolado e houve uma direção da montadora. Hoje, que eu saiba, não tem nada assim muito ligado a isso, né? Eu teria que pesquisar para saber essa questão, qual que é a norma para a questão de área, né? A gente vê muita coisa, né, Vinícius, em relação à instalação em si. Agora, locais, teria que ver melhor. Eu não sei a resposta hoje. Agora, partindo para a última pergunta, né? É o Ney Eletrônica, que ele pergunta: é o inversor de frequência que funciona aí o motor elétrico do carro? Faz aceleração, acho que para escrever aqui, dúvida do inversor de frequência que toca o motor. O inversor de frequência que faz toda aquela... Porque o que acontece? Como eu falei, a tensão vem da bateria contínua, DC. É o inversor que vai fazer a modulação, né, digamos assim, transformando em trifásico e fazendo as oscilações de frequência para fazer o veículo andar mais ou andar menos. Então, olhando por essa ótica, sim, o inversor de frequência que faz esse controle de velocidade, digamos assim, de aceleração ou desaceleração do veículo. Claro que ele é ligado internamente nos seus módulos, e o pedal do motorista lá é que está direcionando que se é para aumentar a frequência, diminuir a frequência e aceleração. Não sei se é mais ou menos isso que ele perguntou, mas eu acho que é isso, né, Vinícius? Eu acho que é isso mesmo. Professores, então, nós apuramos aqui que um carro elétrico dá serviço para todo mundo, né? O aluno de climatização e refrigeração, ele tem toda uma competência ali na parte de climatização do veículo, os alunos de mecânica, de eletromecânica, de automação, né? Pela automação do veículo, como o senhor citou aí, ou até a automação que tem tomado cada vez mais controles ali nos veículos ditos comuns hoje, né? Veículo a combustão, enfim, o aluno de eletrotécnico, o aluno de eletrônica. Os senhores, por favor, né, poderiam fazer suas apresentações finais aí, uma soma aí do que os senhores, e aproveitando o meu gancho aqui, muito obrigado pela oportunidade, professor, que os senhores nos propiciaram aqui hoje, tá bom? Vinícius? Nós que agradecemos o convite, foi um prazer participar com vocês nessa noite. Mas é isso, é um segmento que vem crescendo e que, igual eu falei, quem quer nadar nesse mercado vai nadar em água limpa agora, que é um mercado novo, é um mercado que está crescendo no Brasil. Então, o pessoal da refrigeração tem que fazer um curso específico para, principalmente, desenergizar esse veículo para trabalhar. O pessoal da eletromecânica, que já tem a parte, principalmente, tanto da mecânica em si, mas a parte elétrica também consegue desenvolver. Automação, quando a gente fala de automação, não é só o veículo, mas você pode programar um carregador para passar todas as informações
no nível de IoT, né? Então, é um setor que consegue trabalhar com várias áreas, não é um setor específico da elétrica ou específico da mecânica automotiva. É um setor onde qualquer um, principalmente, que queira trabalhar, consegue sim desenvolver as atividades nesse segmento. E é isso, o Senai está de portas abertas para quem tem interesse em fazer esse curso, desenvolver nessa área. E aqui do Senai Roberto Mangi, em Anápolis, a gente fica à disposição de vocês sempre. Opa, professor. Opa, pode falar, Sérgio? Da minha parte também eu quero agradecer, né? Agradecer o Hipólito, agradecer o pessoal da Uni Digital, né? Agradecer a confiança, né? Que todos vocês colocaram na gente, né? Depositaram para a gente poder compartilhar um pouco com os alunos e colaboradores. Dizer que a Faculdade Senai Roberto Mangi já está de portas abertas para recebê-los em treinamentos, capacitações, seja na parte de carregadores, né, Vinícius? Seja na parte de veículos eletrificados propriamente dita. E estamos aqui à disposição. Sempre que precisar, pode nos acionar, que será um prazer poder trabalhar, poder conversar com vocês, com todos vocês. Professor Sérgio, professor Hipólito chega a dar emocionado aqui, rapaz. Ó. Não, eu que agradeço aí, professor. Professor Vinícius, vou complementar aí, quem sou eu, mas, pessoal, o carregador, o sistema de conexão ali do veículo elétrico, ele, durante o uso ali, ele comunica com o veículo. Se porventura aquele dito esperto, né, chegou no shopping ali, tem um veículo do lado carregando, ele retirar do veículo dele ali, tentar colocar no outro, não vai carga. Ali já tem todo um comando, toda a parte de automação ali, como o professor citou, para inclusive impedir esse tipo de... Jeitinho brasileiro. Eu não ia falar do jeitinho brasileiro, não, né? De furto, de qualquer falcatrua ali. Professor Alain, por favor. Novamente, obrigado, Vinícius, obrigado, Sérgio, e também obrigado aí todos os alunos que participaram, né, desse workshop. Vocês viram aí que pela palestra de hoje, que o Senai, de forma geral, está trabalhando com inovação e tecnologia, porque são poucas unidades que você vai conseguir ter um curso de capacitação igual tem aí no Roberto Mangi, que é para manutenção aí de carro elétrico, ok? Certo? Passando a palavra para o Lucas. Enquanto o pessoal aí termina, né, de fazer o agradecimento, eu quero que os alunos, quem puder aí, tá? Vestir a camisetinha aí, olhar quem tá atrás aí da web, mas poder tá ligando as câmeras, nós tirar umas fotinhas aqui, tá? No finalzinho, nós todo mundo tirar uma foto aqui. E eu quero também agradecer, né, ao professor Sérgio, ao professor Vinícius, né, pela essa disponibilidade que vocês tiveram de estar aqui. Cara, foi um conhecimento muito grande aqui que nós trouxe aqui, umas dúvidas, bastante grande. E já quero convidar, né, vocês, né, se amanhã quiser participar do próximo workshop, que será amanhã, né, e os alunos também, né, todos os integrantes que tiveram hoje aí, né, os nossos 60 integrantes que tivemos hoje aí, quiser amanhã estar participando também, né, amanhã será o penúltimo dia, com alguns temas de inovação e tecnologia, né, Alan? E na sexta-feira vamos encerrar, né, o nosso workshop dessa semana. Então, todo mundo que tiver aí, né, aberta a câmera, já está disponibilidade para vocês aí abrir a câmera. Quero também passar a palavra aqui para a nossa professora Larissa. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigada pela participação, Sérgio, Vinícius, pela disponibilidade aí, por terem aceitado esse convite. E agradecer também aos alunos que participaram, o pessoal que movimentou o chat, perguntou bastante. É muito importante essa participação de vocês. Então, agradecer aos que nos acompanharam durante esse workshop, né, durante o dia de hoje. E todo mundo aí já com as câmeras abertas. Vou tirar o print, hein? Cadê o sorriso? Aí. Pronto. E apareceu só o Alan na nossa turma. Certinho, pessoal. Muito obrigada. Esperamos vocês amanhã, hein? Tchau, tchau. Para ficar a dica e o gostinho de amanhã é hidrogênio verde, com mais professores aí trazendo bastante conteúdo aí, pessoal. Vai ser enriquecedor. Participem, não percam.
Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Cadê o chama, professor Alain? Chama! Alan, só de boa. Ai, ai. Bom demais. Chama, Alan. Sai.